Um avião despenca do céu. Um speedrunner salta inexplicavelmente para uma plataforma mais alta. O quê? O quê? E uma recontagem de eleição é acionada, tudo por causa do mesmo fenômeno invisível que permeia o universo. Em 18 de maio de 2003, os belgas votaram. Em diversas regiões, a votação foi realizada em computador, algo que os belgas já vinham testando por mais de 10 anos. Mas o sistema tinha um backup. Cada eleitor inseriria um cartão magnético na máquina e faria sua seleção na tela. O voto deles era salvo tanto no computador quanto no cartão magnético, que eles depositavam em uma caixa para redundância. Naquela noite, durante a contagem dos votos, um dos oficiais de eleição detectou um problema com os resultados de Schaerbeek, um município no centro de Bruxelas. Maria Vindevogel, uma candidata pouco conhecida com seu próprio partido, recebeu mais votos do que era possível matematicamente. Eles sabiam disso devido ao funcionamento do sistema de votação preferencial. Eles retiraram os cartões magnéticos e iniciaram uma recontagem. Um por um, eles passaram cada um deles pelas máquinas novamente, e após várias horas, a recontagem estava completa. Os totais de votos para cada candidato eram exatamente os mesmos de antes, exceto para Maria Vindevogel. No caso dela, o número recontado de votos era menor que o original em 4.096. Então o que deu errado? Como a contagem original dela foi inflada em mais de 4.000 votos? Especialistas em informática foram convocados para testar extensivamente o software. Eles analisaram o código, mas não encontraram erros. Eles pegaram o computador que havia feito a contagem inicial errônea e testaram o hardware repetidamente, mas não conseguiram replicar o erro. O hardware parecia estar funcionando perfeitamente. E isso deixou apenas uma possível explicação, e é seriamente estranha. A pista vem do excesso de votos que Vindevogel recebeu, 4.096. Eles operam usando binário, sequências de zeros e uns, cada uma correspondendo a uma potência de 2. Em um local no computador que contabilizava os votos, havia uma sequência de bits representando o número de votos de Maria. Começou o dia todo com zeros, e então, à medida que cada voto entrava para ela, incrementava por 1. Fisicamente, isso é feito ligando um transistor para 1 e desligando para 0. O que é notável sobre o número 4.096 é que ele é exatamente uma potência de 2 elevado à potência de 12. Esse é o 13º bit? Então, para Maria Vindevogel receber 4.096 votos extras, apenas uma coisa precisava acontecer. O 13º bit tinha que mudar de 0 para 1. Mas por que isso aconteceria? Os investigadores sabem que os bits só mudam quando desejado. Ou não. Ao investigar o problema, os investigadores belgas encontraram relatos de questões similares em grandes empresas de TI desde os anos 70. Em 1978, a Intel relatou erros estranhos em sua memória de acesso aleatório dinâmico de 16 kilobits ou DRAM. Uns mudariam espontaneamente para zeros sem causa aparente. O problema acabou sendo a embalagem de cerâmica em que o chip estava encapsulado. Com a demanda por embalagens de semicondutores disparando na década de 70, uma nova fábrica foi construída no Rio Verde, no Colorado. Infelizmente, este local ficava logo abaixo de um antigo moinho de urânio. Átomos radioativos chegaram ao rio, e depois a embalagem cerâmica dos microchips da Intel. Cientistas descobriram que até quantidades mínimas de urânio e tório na cerâmica eram suficientes para causar problemas. Em seu DRAM, a memória era armazenada como a presença ou ausência de elétrons em um poço semicondutor. As partículas alfa emitidas pelo urânio e tório eram energéticas e ionizantes o suficiente para criar pares de ausência de elétrons no silício. Se uma partícula alfa atingisse exatamente o lugar certo, ela poderia criar um grande número de portadores de carga livres, fazendo com que os elétrons se acumulassem no poço, transformando um em um zero. Isso é conhecido como uma perturbação de evento único, um erro suave. O erro é suave porque o dispositivo não foi danificado, o bit mudou, mas você poderia apagá-lo e reescrevê-lo sem problemas.
Os pesquisadores expuseram os chips a emissores alfa com diferentes níveis de atividade e descobriram que o número de inversões de bit estava diretamente correlacionado com a quantidade de partículas alfa a que o chip havia sido exposto. Este problema foi identificado nos anos 70 porque os componentes do chip foram miniaturizados a tal ponto que uma única partícula alfa poderia gerar carga suficiente para inverter um bit. As descobertas rapidamente atraíram grande atenção. O artigo foi amplamente divulgado na indústria antes de sua publicação. Como resultado, os fabricantes de chips passaram a ter mais cuidado para evitar materiais radioativos na produção de microchips e embalagens. Portanto, a inversão de bit que deu a Maria van de Vogel 4.096 votos extras não foi causada pela radioatividade natural do computador. Então, de onde veio? Depois que Henri Becquerel descobriu a radioatividade com urânio, em 1896, os cientistas buscaram uma maneira de medi-la. Quão radioativos eram os diferentes materiais? E uma maneira de fazer isso é com um eletrômetro de folha de ouro. Quando está carregado, a folha é repelida, e você pode medir a quantidade de carga pelo ângulo da folha. Agora, se a radiação ionizante entrar na câmara, ela arranca elétrons das moléculas de ar, criando cargas positivas e negativas. Cargas opostas são atraídas para a folha, descarregando-a com o tempo. Quanto maior a radiação ionizante, mais rápido o dispositivo descarrega. Em 1910, Theodor Wolff levou seu eletrômetro para o topo da Torre Eiffel. Como a radioatividade foi encontrada no solo e nas rochas da Terra, ele esperava que 300 metros acima, a radiação seria apenas alguns % da radiação do solo. No entanto, ele apenas constatou uma pequena redução. Em 1911, o físico austríaco Victor Hess decidiu aprofundar este experimento. Literalmente. Ele carregou eletroscópios no cesto de um balão de hidrogênio. Em seus 2 primeiros voos, ele observou o mesmo que Wolff. Até 1.100 metros de altitude, as 2 viagens não mostraram mudanças significativas na radiação em relação aos valores observados no solo. Mas no ano seguinte, ele realizou 7 voos de balão até uma altitude de 5.200 metros. E aqui ele descobriu algo notável. Enquanto havia uma queda inicial na radiação pelos primeiros centenas de metros acima de 1 quilômetro ou mais, o nível aumentava com o aumento da altitude. Na sua altura máxima, o nível de radiação era várias vezes maior do que no chão. A radiação parecia estar vindo não da Terra, mas do céu. Hess agendou um dos seus voos de balão durante um eclipse solar e, enquanto a Lua passava na frente do Sol, ele observava cuidadosamente seus instrumentos, mas as leituras não foram afetadas. Mesmo com o Sol meio coberto, o nível de radiação era o mesmo. Como não foi notada nenhuma influência do eclipse na radiação penetrante, concluímos que mesmo que uma parte da radiação seja de origem cósmica, dificilmente emana do Sol. Victor Hess descobriu os raios cósmicos, radiação de alta energia do espaço. Mas o que exatamente eram esses raios e de onde eles vinham? Bem, hoje sabemos que eles não são raios eletromagnéticos como muitos suspeitavam, mas partículas. Cerca de 90% são prótons, 9% são núcleos de hélio e 1% são núcleos mais pesados. Alguns deles são do Sol, mas têm energia comparativamente baixa. Raios cósmicos de alta energia que se movem muito perto da velocidade da luz vêm de estrelas em explosão, supernovas em nossa própria galáxia e em outras. Acredita-se que as partículas de maior energia se originam de buracos negros, incluindo os supermassivos nos centros galácticos. É difícil determinar a origem exata dos raios cósmicos, pois como são partículas carregadas, são desviados por campos magnéticos no espaço. Então eles podem percorrer seu caminho pelo universo por bilhões de anos. Um raio cósmico detectado em 15 de outubro de 1991 tinha uma energia de 51 joules. Isso é uma única partícula subatômica com a energia de uma bola de beisebol indo a 100 km por hora. Por razões óbvias, foi apelidada de partícula OMG. Porém, raios cósmicos primários não atingem a superfície terrestre. Em vez disso, eles colidem com moléculas de ar a cerca de 25 km acima do solo e criam novas partículas como pions. Estes colidem e decaem em outras partículas como nêutrons, prótons, muons, elétrons, pósitrons e fótons,
que por sua vez colidem com outras moléculas de ar em uma longa cascata. Então, de um único raio cósmico primário surge uma chuva de partículas em direção à Terra. É uma dessas partículas que os investigadores suspeitam que atingiu um transistor em um computador na Bélgica, mudando o 13º bit de 0 para 1 e dando a Maria Vin de Vogel 4.096 votos extras. Mas com que frequência isso ocorre? Em 1911, Charles Wilson tornou possível ver os raios cósmicos ao nosso redor quando aperfeiçoou sua câmara de nuvens, uma câmara com vapor de água ou álcool supersaturado. Quando um raio cósmico passa pela câmara, ele ioniza o gás, fazendo com que o vapor se condense em minúsculas gotas nos íons, revelando o caminho da partícula. Partículas alfa, núcleos de hélio, deixam rastros curtos e grossos, já partículas beta, elétrons, deixam trilhas longas e finas. Em 1932, Carl Anderson identificou um rastro que parecia ter sido feito por um elétron, mas no campo magnético aplicado, ele curvou na direção errada, implicando que tinha uma carga positiva. Anderson havia encontrado o antielétron, ou positron. Foi a primeira confirmação visual de antimatéria. 4 anos depois, também usando uma câmara de nuvens, ele descobriu o muon em raios cósmicos. Anderson foi premiado com o Prêmio Nobel de Física em 1936 pela descoberta do positron. Ele compartilhou o prêmio com Victor Hess, o homem que descobriu os raios cósmicos em primeiro lugar. Partículas invisíveis que afetam nossas vidas de maneiras que a maioria de nós desconhece. Isso é possivelmente a coisa mais rara que já aconteceu em um videogame. Em 2013, o usuário DotaTbag fazia speedrun do Super Mario 64 no console. No nível TikTok Clock, ele de repente sobe para uma plataforma mais alta. Você encontrou paredes invisíveis? Por favor, diga que você encontrou paredes invisíveis. Não, isso foi a coisa mais louca que eu já vi, no entanto. O movimento economiza alguns segundos e parece ser um glitch recém-descoberto no jogo que pode dar aos speedrunners uma vantagem. O usuário Panandicook12 ofereceu uma recompensa de $1.000 para quem conseguisse replicar o Upwarp. Mas até agora, após 6 anos, ninguém conseguiu. A melhor explicação que alguém pode dar é que um raio cósmico causou a falha. Foi demonstrado que uma única inversão de bit no primeiro byte da coordenada de altura do Mario poderia ter causado o efeito. No nível principal, o byte era 11000, 101, mas se você inverter o último para 0, isso muda sua posição vertical, e por acaso, essa nova altura coincide com um andar superior. Pan e Cook12 escreveram um script para inverter manualmente o bit no momento certo e conseguiram alcançar o mesmo upwarp. Esse é um flip de bit notavelmente visível, mas raios cósmicos provocam flips de bit constantemente. Uma perturbação transitória pode alterar a função desses dispositivos, o que chamamos de interrupção funcional de evento único. Um processo inteiro pode travar e causar uma tela azul da morte, que pode ter sido ocasionada por um nêutron ou algo similar. A tela azul da morte pode ser causada por raios cósmicos? Com certeza. Hoje em dia, existem várias maneiras de os chips de computador serem resilientes diante de inversões de bits, como código de correção de erro ou memória ECC, mas você não pode evitar totalmente que as inversões de bits aconteçam. Em 1996, a IBM estimou que para cada 256 MB de RAM ocorre uma inversão de bit por mês. O principal culpado parece ser os nêutrons criados no chuveiro de partículas dos raios cósmicos. A partir de 2009, a Toyota fez o recall de milhões de veículos devido ao problema de aceleração não intencional. Estávamos na faixa rápida dirigindo a cerca de 70. E ele disse que o carro continuava a acelerar. E ele não conseguia pará-lo. Especulou-se que inversões de bit causadas por raios cósmicos no controle eletrônico eram a causa. Tanto que a NASA foi chamada para ajudar na investigação. Mas, ao que parece, os raios cósmicos provavelmente não foram o culpado. A NASA identificou como as principais causas: pedais de acelerador pegajosos, tapetes mal ajustados e, mais comumente, motoristas pressionando o acelerador pensando que era o freio. Mas os raios cósmicos causaram quedas de supercomputadores, especialmente em altitudes mais elevadas. O Laboratório Nacional de Los Alamos, localizado a 2.200 metros acima do nível do mar, lida com falhas de supercomputador causadas por nêutrons. Por isso,
O software salva automaticamente com frequência e detectores de nêutrons foram instalados em toda a instalação. Se você subir até a altitude de cruzeiro em um avião, poderá ver a radiação dos raios cósmicos aumentando em um contador Geiger para 0,5 microsieverts por hora a 18.000 pés, até 1 microsievert por hora a 23.000 pés, mais de 2 microsieverts por hora a 33.000 pés e mais de 3 microsieverts por hora em altitudes ainda mais altas e em direção aos polos. Na altitude de cruzeiro, isso aumenta a chance de um único evento perturbador de 10 a 30 vezes. Isso não é crítico se acontecer no seu laptop, mas e se ocorrer no computador de voo? Em 7 de outubro de 2008, um Airbus A330 decolou de Singapura para Perth. Pouco mais de 3 horas após o voo, o avião de repente mergulhou, descendo 200 metros em 20 segundos. Dentro do avião, todos experimentaram uma aceleração negativa de 0,8 Gs. Teria parecido que o avião tinha virado de cabeça para baixo. A força G foi suficiente, mesmo com nosso cinto de 3 pontos, para nos levantar ambos do assento e nos empurrar para frente também. Minutos depois, o avião caiu mais 120 metros. 119 pessoas a bordo ficaram feridas, muitas por baterem a cabeça no teto. Assim, os pilotos optaram por um pouso de emergência em Learmonth. Na investigação que se seguiu, a falha parecia ocorrer com a primeira unidade de referência inercial de dados aéreos, ou ADIRU. Este computador fornece dados críticos como velocidade do ar, ângulo de ataque e altitude. A maneira como ele fornece cada uma dessas informações é em uma palavra binária de 32 bits. Os primeiros 8 bits identificam o tipo de informação, e os bits de 11 a 29 codificam os dados reais. O que parece ter acontecido é que uma inversão de bit nos primeiros 8 bits fez com que as informações de altitude fossem rotuladas erroneamente como informações de ângulo de ataque. No cockpit, os alarmes de excesso de velocidade e parada dispararam ao mesmo tempo, algo que deveria ser impossível. Mas o avião mergulhou bruscamente para corrigir o que pensava ser uma parada, jogando passageiros e tripulação no teto. Os investigadores analisaram falhas de software, corrupção de software, falha de hardware, fatores do ambiente físico e interferência eletromagnética, mas cada uma dessas possibilidades foi considerada improvável com base em várias fontes de evidências. O outro evento potencialmente desencadeador foi um evento único resultante de uma partícula atmosférica de alta energia atingindo um dos circuitos integrados dentro do módulo da CPU. Um dos desafios com as perturbações de evento único é que são erros suaves, não deixam rastros. Curiosamente, o Airbus A330 foi construído em 1992, quando não havia requisitos regulatórios ou do fabricante para que os sistemas aéreos fossem resilientes aos efeitos de eventos únicos, apesar de não deixarem rastros. A redundância foi incorporada desde o início no ônibus espacial. Para navegação e controle, havia 4 computadores rodando simultaneamente o mesmo software. Se um computador tivesse um erro suave, os outros 3 o anulariam, e usando essa configuração, eles também poderiam rastrear a frequência de inversões de bit. Em uma missão de 5 dias, STS-48, houve 161 inversões de bit separadas. Acima da atmosfera, os raios cósmicos são tão energéticos que às vezes você pode até vê-los. De vez em quando você fecha os olhos e você não está dormindo ainda, e se você esperar um pouco, ocasionalmente você verá um flash de luz, e acreditamos que sejam partículas pesadas ou explosões individuais de energia provenientes de radiação que estão passando pelo próprio olho ou pelo nervo óptico. E a maneira como seu corpo registra a radiação passando por ele, incrivelmente, é mostrando um pequeno flash em um dos seus olhos apenas para lembrá-lo de que você está sujeito à radiação não apenas do nosso Sol, mas de todas as estrelas do universo que existem irradiando em você. Imagino os primeiros astronautas fechando os olhos, vendo essa radiação e pensando: não vou contar a ninguém, pois ninguém me contou. Posso imaginar os 2 primeiros dizendo: ei, às vezes vejo flashes de luz. Você também? E então, todos nós vemos. Ok, bem, tudo bem, então. Ok. Para missões em outros planetas, proteger a eletrônica é crucial.
Se um único bit de informação controla uma função crítica na sua nave espacial, digamos, seus propulsores, e isso muda de 1 para 0, de ligado para desligado ou vice-versa, você pode perder a missão. É por isso que o computador no rover Perseverance, que acabou de pousar em Marte, tem 20 anos. É um PowerPC lançado em 2001 com apenas 256 MB de RAM e 2 GB de armazenamento flash. Mas ele é resistente à radiação, o que significa que o design, materiais, circuitos e software são construídos para resistir a 40 vezes a radiação de um computador comum. Ele foi usado em mais de uma dúzia de missões espaciais desde 2005. Na verdade, quando começamos a fazer os testes do PowerPC anos atrás, a maneira como fizemos isso foi simplesmente colocar um processador de sistema operacional em uma linha de feixe, onde geramos essas partículas no planeta e procuramos por telas azuis da morte. Você pode meio que descobrir o que está dando errado e tentar desfazer isso para não chegar à tela azul da morte, porque uma nave espacial que entra nesse modo é basicamente irrecuperável. Quando a nave espacial Voyager 1 deixou o sistema solar, percebemos isso pelo aumento no fluxo de raios cósmicos que ela experimentou. Embora na Terra as partículas emanadas do Sol e o vento solar sejam uma fonte de radiação, mais adiante, essas mesmas partículas mantêm uma bolha protetora, a heliosfera. Ela ajuda a desviar e retardar os raios cósmicos do espaço interestelar, protegendo o sistema solar da radiação ionizante. Mas o Sol tem um ciclo de atividade de 11 anos, então essa proteção flutua. O fluxo de raios cósmicos na Terra é muito menor quando o Sol está ativo do que quando está inativo. Na história do nosso planeta, os raios cósmicos podem ter desempenhado um papel ainda maior, alterando não apenas em eletrônicos, mas nos códigos genéticos de organismos vivos, fornecendo algumas das variações sobre as quais a seleção natural atua. Maria Van de Vogel agora é membro da Câmara dos Representantes da Bélgica, eleita pelas pessoas, não por uma partícula. Mas a história dela é um lembrete dos zilhões de partículas que percorrem o universo por milhões ou bilhões de anos, uma das quais pode, a qualquer momento, mudar sua vida ao passar por um pequeno transistor e